Jenna Ortega e Melissa Barreira demitidas de Pânico 7, Cauê Moura no Desce a Letra Show. Mas antes de tudo, a gente sabe que isso aqui é um assunto que vocês estão pedindo bastante para eu conversar com vocês, e é um assunto importante para gente discutir aqui, mas vocês já sabem. Você já faz parte da Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. São 2 aulas novas todos os meses no seu período de assinatura. Quanto é o meu período de assinatura, Felipe? 1 ano. Durante esse 1 ano, são 2 aulas novas todos os meses. Ou seja, 24 aulas. Mas é só 24 aulas? Só, meu querido? Mas não. É 24 aulas, mais todas as aulas disponíveis na plataforma anteriormente. Ou seja, agora tem 19. Dezembro entra mais 2. Saca? São 19 mais 24 no total. Vem fazer parte da Introdução ao Cinema. Link na descrição do vídeo. Linguagem, teoria, história, crítica. Tudo isso vai estar lá, gente. Tudo isso vai estar lá. Faça parte. Vamos conversar sobre isso. Assunto importante. Vamos lembrar da Jenna Ortega. É Jenna Ortega? Jenna Ortega. Jenna Ortega fez a Wandinha, né? Ela que tá estouradaça, né? E aí o que acontece? Você tem uma menina... Inclusive, já falei aqui inúmeras vezes, Jenna Ortega seria uma baita de uma atriz pra fazer um filme do Tarantino. Já falei isso aqui algumas vezes com vocês. Eu vejo na figura da Jenna Ortega uma atriz de Tarantino. Eu não sei porquê. Na verdade, eu sei porquê. Porque eu vejo a Jenna Ortega naquela personagem de Death Proof, sabe? Então é quase como eu vendo assim, Tarantino faz um filme como Death Proof de novo, A Prova de Morte. Sabe aquela moça morena de Death Proof? Porra, ela seria uma baita de uma atriz tarantinesca. Jenna Ortega, aceita um papelzinho no Tarantino. Porra, tá fazendo coisa de Pânico aí, de empresa sionista e tudo mais. Vamos fazer um filme do Tarantino. Tarantino, também parte de você um pouco. Vamos fazer um casting aí com a Jenna Ortega? Pô, ia ser pica, ia ser pica. Menina, a Melissa Barreira. A Melissa Barreira e a Jenna Ortega, as duas, ambas participando do novo projeto do filme Pânico, né? Isso. A Barreira, acho que era a protagonista, e a Jenna Ortega fazia a irmã dela. Perfeito. Aproveita, Tarantino, e já bota a Melissa Ortega também no filme. A Melissa Ortega e a Melissa Barreira também no filme. Ia ser maneiro. Jenna Ortega e Melissa Barreira ali no mesmo filme do Tarantino ia ser pica, ia ser pica, ia ser pica. A Barreira cometeu um grande erro dentro de Hollywood. Ela defendeu a Palestina. Um grande erro. Um grande erro. Em Hollywood, isso é um grande erro. Mas um grande acerto. Um grande acerto. Hollywood não tancou e mandou a menina de base. Ela foi demitida do novo Pânico depois de ter feito post pró-Palestina. Que absurdo. Como assim você ser um americano e não apoiar o extermínio de pessoas do Oriente Médio? Comunistas e árabes nós odiamos, nós somos americanos. Como é que você vai defender? A menina foi escorraçada, ela foi tirada do filme Pânico porque se manifestou a favor da Palestina. Ela escreveu assim, ó. Basicamente, gente, isso é indústria da cultura. E quando a gente fala aqui indústria da cultura, é importante que a gente faça essa ressalva sempre. Indústria da cultura não é tão somente os 5 grandes estúdios americanos ou os estúdios de cinema e o seu processo produtivo. Isso também faz parte da indústria da cultura. Mas a indústria da cultura, ela faz parte de todo um imaginário que se constrói em torno da produção cultural, que vai desde a produção do filme e da obra de arte, das obras de arte em si, como em todos os produtos que surgem em volta daquilo, inclusive imaginários que são produzidos por essa indústria. Então, a gente pode discutir desde o action figure que é produzido a partir dos filmes até o jogo de tabuleiro, banco imobiliário, etc e tal. A gente pode discutir sobre a indústria da cultura, desde o filme e a sua escala produtiva até o imaginário que se constrói em cada um dos cidadãos a partir da ideologia. É aquilo que a gente sempre discutiu, gente. Os Estados Unidos, desde sempre, demanda da guerra para se estabelecer globalmente como uma hegemonia. Isso é histórico. Isso é histórico. E é histórico também que os Estados Unidos financia a guerra para financiar a sua indústria armamentista. E somado a isso, depois da guerra, o que vem logo em seguida é a indústria da cultura.
Porque a parada é essa. É domínio territorial seguido de domínio ideológico. E quando a gente diz isso, e a gente faz essa definição, portanto, de indústria-cultura aqui, significa dizer que a indústria-cultura carrega consigo uma ideologia que nada mais, nada menos é do que a ideologia dominante de um tempo. A ideologia da classe dominante é a ideologia dominante de um tempo. A indústria-cultura, ela passa a ser, portanto, uma engrenagem de solidificação dessa ideologia dominante. Hollywood é uma propulsora dessa ideologia dominante sionista que impõe às pessoas esse discurso de se pôr do lado do opressor. Hollywood é isso. E quando a gente fala Hollywood, a gente expande, a partir da definição que a gente fez aqui, para toda a indústria da cultura. E a gente vê toda a mídia hegemônica reagindo a essa guerra em direção a estabelecer ideologicamente um lado, a despeito do que eles dizem ser imparcialidade. Afinal, imparcialidade não existe, mas eles dizem ser. Mas eles dizem ser. Mas é aquilo que a gente discutiu inúmeras vezes aqui. A ideologia dominante de um tempo é a ideologia da classe dominante. E sendo a ideologia dominante, portanto, ela é transmitida através dos principais meios de comunicação e também do cinema, portanto, de Hollywood, como verdade, como fato, porque se vende como imparcial. E se é imparcial, só pode ser a verdade. Se é imparcial, só pode ser o fato. E o discurso enviesado da esquerda, e que não devemos abandonar porque assumimos o nosso viés, porque assim deve ser, passa a ser visto como ideológico. A gente já discutiu isso aqui, inúmeras vezes nos Horas do Pesadelo, falando de maneira um tanto mais descontraída, reagindo lá aos linhagem geek e aí nerd da vida, né? Deles falando de que filmes são ideológicos, cultura woke, etc e tal, mas aí a gente passa a perceber aqui como essa parada é muito maior. Como a indústria da cultura não é sobre o seu filminho. Não é sobre o filminho que tá representando uma moça. Não é só sobre isso. A indústria da cultura é sobre isso aqui, cara. É sobre a Melissa Barrera sendo demitida porque foi contra o discurso ideológico dominante. Não sei. Agora, isso aqui é importante, tá? A gente tá batendo palma pra Jenna Ortega nesse caminho também. Porque, enfim, a Jenna Ortega foi lá e teoricamente, a Jenna Ortega se demitiu por conta da demissão da Melissa Barrera, né? A gente precisa ter calma, a gente não sabe, assim, primeiro, ela se demitiu por conta da Melissa Barrera, a gente não sabe se isso significa que a Jenna Ortega está do nosso lado, que a Jenna Ortega é pró-Palestina, primeiro ponto. Segundo ponto, essa história ainda não foi muito bem contada, a gente só foi contada pela mídia, sabe? Eu não tenho certeza, pode ser que tenha surgido alguma outra notícia que eu não vi, mas eu não vi nenhuma manifestação da Jenna Ortega sobre o assunto. Sobre o porquê que ela se demitiu e tudo mais. Além disso, a gente sempre, gente, escuta o que eu vou falar aqui pra vocês. Isso aqui é uma coisa que é preciso pra tudo que vocês vão olhar de notícias sobre a indústria da cultura daqui pra frente. A indústria da cultura, ela é previsível. Ela carrega uma certa previsibilidade.
que está muito bem estabelecida justamente nessa lógica da ideologia dominante. Se você conhece a ideologia dominante, você conhece quais serão os caminhos aplicados pela indústria cultura. Então, assim, de certa forma, ela é previsível. E quando eu falo indústria cultura, mais uma vez, ela não é sobre os filmes, mas sobre toda a amálgama que envolve a indústria cultura. Agora, ainda que seja levemente previsível a indústria cultura, a gente tem que olhar com desconfiança para tudo. Mesmo que um artista venha a público se manifestar, por trás dessa manifestação desse artista, tem muita coisa. Tem muita coisa. Muita coisa. O artista, ele não é um indivíduo posto de escolhas destituídas das suas... do que envolve a indústria. Então tem muita gente por trás falando, ó, fala isso e não fala isso. Fala isso aqui que você vai aparecer melhor. Vai aparecer mais, você não vai sair dos jornais. Então tem que tomar cuidado. Parênteses, eu não tô falando que a Jenna Ortega fez isso, e muito menos que a Melissa Barreira fez isso. Estão falando até aqui no chat pra mim. A Jenna já se expressou apoio à Palestina antes. A Jenna já demonstrou apoio à Palestina, e um jornal israelense fez uma matéria falando quem é mais antissemita, Kanye West ou Jenna Ortega. Então tá dito aí. Beleza? Então é isso, vamos. Assim, ó. Gaza está sendo tratada atualmente como um campo de concentração. Encurralar todos juntos, sem ter para onde ir, sem eletricidade, sem água. As pessoas não aprenderam nada com a nossa história. E assim como nossas histórias, as pessoas ainda assistem silenciosamente a tudo acontecer. Isso é genocídio e limpeza étnica. Toma. Camarada Melissa Barreira. Camarada Melissa Barreira. Vem pra cá, que a gente abraça. Lindo. Lindas palavras. Lindas palavras. E corajosas. Inseridas sobre o contexto da indústria cultura de Hollywood, palavras corajosas, tá? Toma. Não mentiu, viu, Melissa Barreira? Não mentiu. E aí ela foi demitida. Hollywood não tancou e mandou a menina de base. A Jenna Ortega, por sua vez, que era amiga da menina, parceira de filme, falou, peraí, não, eu não vou, essa aí é demais pra mim. Eu não vou ligar com... Diretores de cinema e diretoras de cinema que não convidarem essa moça pros seus filmes são covardes. Que não convidarem essa moça pros seus filmes são covardes. Porque, veja só, olha só o que a gente precisa dizer. Porque isso aconteceu recentemente também com a outra... Pô, esqueci o nome da atriz, cara. É um absurdo, inclusive, eu esqueci o nome dela. Mas uma baita de uma atriz hollywoodiana... Cara, me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Susan Sarandon, isso. Obrigado. Aconteceu recentemente com ela. Só que a Susan Sarandon, de certa forma, já é uma atriz consolidada dentro da indústria. Por mais que já esteja mais velha, e a gente sabe que atrizes mais velhas têm problemas para conseguir novos papéis, é uma atriz consolidada, que já ganhou seu dinheiro. De certa forma, ela tem uma segurança para poder falar o que deseja. Certo? Jenna Ortega ainda é uma atriz em ascensão, mas que já ganhou sua grana, de certa forma. Mas é uma atriz em ascensão também. Agora, a Melissa Barreira ter feito isso é um ato de coragem absurdo, gente. Vocês têm noção disso? Ela é uma atriz em ascensão da saga Pânico. Que é uma saga que a gente sabe, é uma saga de nicho, digamos assim. É uma saga que dentro do nicho de terror é uma saga de alto escalão no sentido de bilheteria. Mas ainda assim, nicho. É um seppuku de classe. Ela cometeu um seppuku ali mesmo, um harakiri, digamos assim. Mas corajoso. Corajoso ela ter falado o que ela falou. Sendo ela uma estrela em ascensão, assim, uma menina que precisava ainda provar muito dentro dessa indústria para conseguir novos papéis e tudo mais. Então, assim, diretores e diretoras que não escalarem essa menina daqui pra frente é covardia. É covardia. Porque o que ela fez é um ato de coragem absurdo
entrar em defesa da Palestina, tendo ela essa posição que ela tem dentro da indústria, é um ato de coragem absurdo, tá bom? Com essa porra, pegou e saiu do filme também. Certo? Vazou, isso. Ela vazou. Ela não foi demitida, mas ela saiu do filme também. Fiquei curioso pra saber. Mas, Felipe, tu acha que os diretores têm tanto poder pra colocar a Melissa nessa situação, passando por cima dos estúdios? Não, não tem. Sim, assim, a gente não pode culpabilizar todos os diretores, mas tem diretores que conseguem bancar. Tem diretores que conseguem bancar. Tá? Sobretudo em estúdios menores, em produtoras menores. Pega uma A24 da vida. A A24 não é independente pra caralho aí que vocês dizem? Que adoram pagar de independente? Porra, bota a Melissa Barreira num filme. Bota a Melissa Barreira. Aí eu vou... Quando a A24 fizer isso, eu venho aqui na live e bato palma pra 24. Olha o que eu tô falando pra vocês. Eu, Felipe Leão, baterei palma pra 24 quando ela fizer isso aqui. Pode gravar isso aqui. Pode clipar. E quando isso acontecer, vocês me cobrem. Vocês me cobrem. Tá bom? Fica parecendo sempre que eu sou o maior hater da história do cinema da A24, né? Gente, eu gosto dos filmes da A24. Eu não gosto de como a A24 se posiciona no mercado. Mas é um bom exemplo. A gente não tá falando só da A24. Não é a A24, a Blumhouse. Pega essas empresas menores. O próprio Tarantino, muitas vezes ele não faz os seus filmes em grandes estúdios, né? Ele tem lá as suas produtoras que ele gosta de trabalhar. Então, assim... Tarantino, bota a Melissa Barreira e a Jenna Ortega, que tô te pedindo, não custa nada. Ah, mas eu vou fazer meu último filme. Dane-se, faz mais um. Só pra fazer a Melissa Ortega e a Jenna Ortega a Melissa Barreira e a Jenna Ortega no mesmo filme. Faz isso. A gente tá pedindo. Tenho dito. Saber qual é a posição dela com relação a esse conflito. Se ela tava só defendendo uma amiga ou não. Tal. Mas é fato que ela saiu do filme. Pedido de brother. Pedido de brother aqui, Tarantino. Eu contigo. Bora. E aí a gente chega também na agente do Tom Cruise, certo? A agente do Tom Cruise tinha se manifestado a favor... Fora que o Tarantino tava indo em Israel dar apoio moral pras tropas, não tava? Tava mesmo? Não sabia dessa história. Então, Tarantino, esquece tudo que eu disse. Da Palestina e tinha sido demitida também por causa disso. Se for real, esquece o que eu disse. Se não... Bem que assim, gente, é foda. Vocês concebem o que é a indústria da cultura? Recentemente, o Jordan Peele tava dando apoio a Israel também. Sabe qual é? E é aquilo que eu disse pra vocês. Olhem sempre com desconfiança pra indústria da cultura. Olhem sempre com desconfiança pra Hollywood. Eu não tô falando que o Jordan Peele fez por ameaça. Até porque ele também poderia ser corajoso como a Melissa Barreira foi. Se assim fosse. Tá? Mas é sempre de se olhar com desconfiança. Até porque, mais uma vez, uma outra questão. Nós estamos falando, mais uma vez, de uma indústria que não se trata somente do processo produtivo, mas de todo o imaginário que se constrói. No jornalismo, na produção audiovisual, no teatro, nos jogos de tabuleiro, em tudo. E uma indústria da cultura que impõe, portanto, ideologicamente, um discurso narrativo. Muita gente simplesmente assimila aquilo como verdade, porque é o discurso dominante. E é sentido assim. É sentido dessa forma, como uma verdade. Muitas das vezes, essas pessoas que acabam assumindo uma postura pró-Israel assume porque há uma indústria que está constantemente assumindo um lado de forma dominante e supostamente imparcial. Então, os nossos olhares têm que ser críticos a essas pessoas, mas sempre tendo a compreensão de toda uma estrutura que está em volta. Sempre tendo a compreensão de toda uma estrutura que está em volta. A gente está falando do Jordan Peele, gente. Que, vamos lá, não é um cara da esquerda radical, nada disso, sabe? Mas é um cara que tem feito um cinema crítico. Crítico, inclusive, à história do cinema e, portanto, crítico à história da indústria da cultura norte-americana.
Nope é sobre isso, gente. É um filme crítico sobre o primeiro filme da história do cinema ser representado por um homem um homem negro em cima de um cavalo. E esse homem negro é simplesmente esquecido na história. O filme é sobre isso. Mas a ideologia dominante de um tempo é a ideologia da classe dominante. E ela é massificada. Então é difícil demais. Tem uma fala do Eduardo Moreira, sentado nesse mesmo programa que a gente está assistindo, que me pegou demais. Já falei sobre ela aqui com vocês. Mas que pegou demais. Porque nós, da esquerda radical, nós sempre estamos tentando transmitir as nossas ideias com o nosso linguajar, e isso é importante, com as nossas palavras importantes de serem ditas, de que, por exemplo, nós devemos combater a estrutura de classes extinguindo a classe burguesa enquanto classe. Nós queremos a extinção da classe burguesa enquanto classe. Para muita gente isso é difícil de compreender. Porque para muita gente isso parece que a gente tá querendo matar geral. Não. E aí o Eduardo Moreira foi nesse programinha aí. Esse programinha, porra. Desculpa. F convite, né? F convite. Nunca mais serei convidado pro Desce Letra Show. Mas Eduardo Moreira foi ao Desce Letra Show e falou pra gente: o problema não é o Paulo Lemann. O problema é a cadeira. É a cadeira que ele senta. Porque o Paulo Lemann sai e outra pessoa senta. Isso nada mais, nada menos é do que a extinção da classe burguesa enquanto classe. É destruir a cadeira. É destruir a cadeira. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o nosso problema não é com Jordan Peele. O nosso problema não é com o Tarantino. O nosso problema não é com a Gal Gadot. Apesar de, claro, em níveis diferentes aqui, nós devemos criticar essas pessoas pela posição que elas estão dentro da indústria. Mas o nosso problema é com a cadeira. É com quem senta nela. É com a indústria. É com a superação do modo de produção que permite com que essas coisas aconteçam. Nosso problema tá aí. É contra isso que combatemos. Aí o Tom Cruise falou assim, não vai demitir ela não. E a gente, aê, Tom Cruise, divo, está fechado com a Palestina. Não é bem assim também. Calma aí, né? Vamos lembrar Calma aí. que o cara é Porra, cientologista. um dos ali da cientologia. Cientologia, tá? O Tom Cruise, ele tem alguns parafusos a menos. E não demonstrou nenhum apoio à Palestina. E, na verdade, estava saindo em defesa da amiga que trabalha com ele há muitos anos, né? E ele falou, não vai demitir ela por causa disso. Uhum. Pelo menos, né? Pelo menos. Mas, porra, calma. Tom Cruise, calma. Se bem que foi quem? Foi o Jason Statham. Procurem aí na internet. Jason Statham, ele pôs no capô do carro dele. O carro dele é enorme. É aqueles carro picape grandão. O capô do carro é uma bandeira da Palestina. Lindo. Jason Statham, nunca critiquei. Lindo. E aí ele pensando, apesar de eu ser contra a Palestina, sei lá, tô zoando. Eu não sei o que o Tom Cruise pensou. Mas tá rolando isso. Imagina, cabeças estão rolando em Hollywood se você se manifestar contra a atuação do genocídio promovido pelo Estado de Israel. Você acredita que fita? É o Mark Ruffalo. Você acredita? Pior que acredito. Pior que acredito. É aquilo que a gente falou no início, gente. A indústria da cultura é previsível. Por mais que a gente espere que essas coisas não aconteçam, elas acontecem. E eu tenho certeza que o que tá de artista que é pró-Palestina dentro da indústria que não tá se posicionando porque senão vai perder. É assim, ó. E a Melissa Barreira foi corajosa pra caralho. Porque ela, além disso, ela não é o Leonardo DiCaprio. Ela não é o Jason Statham. Sabe? Porque já tem uma carreira assim enorme. A Melissa Barreira é uma atriz em ascensão. Fez o que fez. Então, assim, é de bater palma. É de bater palma porque ela fez.
Mas a gente não pode ficar nessa de bater palma também, porque a gente bate palma e ela tá lá na casa dela sem fazer mais cinema, sabe? Essa é a parada. A gente fica assim, porra, Melissa Barreira, pica. Mas e aí? Agora não consegue mais nada também? Saca? Então a gente tem que sempre entender também o lado do trabalhador, sobretudo esses trabalhadores em ascensão na indústria, que acabam escondendo seu discurso aqui e ali. Sabe? A gente precisa ter em mente que a classe atriz, ator e a greve de roteiristas e atores e atrizes que aconteceu recentemente nos deu à luz a isso, que a classe dos atores e atrizes não é o Robert De Niro, não é o Leonardo DiCaprio, não é o Robert Downey Jr., é o cara que tá lá embaixo. Pelo qual a Melissa Barreira, de certa forma, representa essa atriz em ascensão. Mas abaixo da Melissa Barreira tem muita gente. E um simples posicionamento pode significar o fim da carreira dessa galera. O fim da carreira dessa galera que só sabe fazer isso. Que trabalha pra fazer isso. Vocês têm ideia? Então, assim, por mais que a gente possa exigir uma responsabilização frente a assumir um lado, sobretudo nos que já estão lá em cima nessa indústria, a gente também não pode culpabilizar. Responsabilidade e culpabilização são dois termos diferentes. Culpabilizar a galera que tá lá embaixo. Sacou? Também já se posicionou a favor da Palestina algumas vezes também, já no Twitter. E aí você tem algumas figuras que se posicionaram a favor de Israel e vieram me mandar. Inclusive mandaram no próprio subreddit do Daily Show falando, Cauê, você vai ficar chateado, hein? Porque entre as pessoas que estavam apoiando Israel estava LeBron James, mano. Aí... Mas é aquela coisa, né? Cala a boca. Já falamos aqui, LeBron James, Jordan Peele, Gal Gadot, mas isso aí a gente já esperava também, né? Quem se surpreendeu com o posicionamento da Gal Gadot também é... Porra, aí é foda. Joga bola, mentira. A gente é justamente contrário a esse conceito, né? Quando o LeBron tava se manifestando a favor do Black Lives Matter, era o que os reacionários diriam. Ah, cala a boca e joga bola. Então não sou a favor dele cala a boca e joga bola, mas às vezes, e aí vai parecer que eu tô passando um pano pro LeBron, e aí foda-se o LeBron. O LeBron tinha que estar sabendo mais do que isso. É que tem muita gente que acaba caindo nessa cilada de achar... essa cilada da mídia hegemônica. Seguir a mídia, exatamente. É tipo, você tá vendo o quê? Tem terroristas contra Israel. É isso que você tá vendo, tá ligado? É isso que a gente tava dizendo. Assim, existe um discurso hegemônico que é transmitido através da indústria cultura, que é a engrenagem do capitalismo, de expandir e de capilarizar o discurso dominante da ideologia dominante. Saca? Então, assim... Não é estranho a gente imaginar, não é estranho a gente ver que existe... sobretudo, a maior parcela da população acaba sendo pró-Israel nesse sentido. Porque o discurso dominante é esse. A maneira como se transmite as ideias é essa. Sacou? Por exemplo, como a mídia transmite com os palestinos a reféns, com Israel a prisioneiros. Sacou? São pequenas palavras que quando a gente vê, a gente acaba assumindo um lado, de maneira supostamente imparcial. Aí esses dias, não sei se você viu o MC, Buba, que lançou um som, Paz em Israel. Não vi. Nem ouve que você vai querer ir pra faixa de Gaza. Eu quase peguei um avião pra faixa de Gaza. Falei, mano, eu preferia estar na guerra agora do que estar ouvindo essa música. É um bagulho... Mas,
Não tem como chegar nele e falar, olha lá, o cara que apoia o apartheid, o cara que ele é um racista. Né? Ele só tá reproduzindo a narrativa da mídia hegemônica, tá ligado? Sim. E tem muita gente caindo nisso. Por isso que nós continuaremos e vocês... Nós temos que responsabilizar essas pessoas, sobretudo essas pessoas que estão na mídia, mas ter a compreensão de que isso é algo muito maior. Isso é algo muito maior, tá? vão ver vários veículos aí que não tem rabo preso. Ah, um parênteses aqui rapidinho, para além do vídeo que a gente tá conversando. Olha só, eu vou começar a partir de já a publicar vídeos para membros aqui no YouTube. Então faça parte dos membros aqui do canal, que vai ter muito conteúdo para vocês também. Você que tá aí no chat também da Twitch, vai lá no YouTube e seja membro. Vai ter muito conteúdo novo, exclusivo para membros lá, tá bom? Então seja membro aqui. Tentando denunciar um pouco desse genocídio que tá acontecendo lá. Mas o Tom Cruise não permitiu a demissão de sua agente e a Jenna Ortega pulou fora do Novo Pânico por causa da demissão da colega. Inclusive, a Boa. Melissa Barreira continuou falando, tá ligado? Isso. E falou que e ela... Ainda tem isso. A coragem dessa menina vai além. A coragem dessa menina vai além. Porque ela se posicionou, foi demitida, tá sendo vista com maus olhos na indústria e ela continuou. Não é como se ela tivesse assim a assessoria de imprensa falando assim: para, garota, para. E provavelmente a assessoria na gestão de crise, porque existe muito isso dentro da indústria da cultura, né? A gestão de crise, quando um artista é envolvido numa polêmica muito grande. Então existe toda uma assessoria para gerir a crise que está sendo posta. A assessoria para de falar, sai das redes sociais por 2, 3 meses. Acontece muito isso. Jenna Ortega, a Melissa Barreira fez o quê? Saiu porra nenhuma. Parar de falar, tá rolando genocídio. Tá rolando apartheid, tá rolando limpeza étnica. Eu vou parar? Vou nada. Vou continuar. Porra, essa menina é pica, gente. Essa menina é pica. Virei fã. Eu virei fã dessa menina. De verdade. Pô, abre aspas assim, ela falou: o silêncio pra mim não é uma opção. Aham. E ela continuou Foda. falando. Eu acho legal pra caralho, tá? Eu acho legal pra caralho isso. Ela fez um post depois disso, né? Aqui, ó. Acredito que um grupo de pessoas não é a sua liderança e que nenhum órgão governamental deve estar acima das críticas. Toma. Rezo dia e noite para que não haja mais mortes, que não haja mais violência e que haja coexistência pacífica. Toma. Continuarei a falar em nome daqueles que mais precisam e continuarei a defender paz e a segurança, os direitos humanos e a liberdade. O silêncio não é uma opção para mim. Lindo. Toma, é isso, pô. Nossa, arrepia. Arrepia muito, gente. Nossa. Eu fico... Assim, é coragem demais pra fazer isso tudo na posição que ela tá dentro da indústria. E isso arrepia demais. Arrepia muito esse posicionamento dessa menina. Puta que pariu. Que coragem. Aí o Samu tá falando aqui, né? Ué, mas os Estados Unidos não era a terra da liberdade? Pois é, gente. É o que a gente sempre discutiu aqui, gente. Vocês estão entendendo o que é censura nos países liberais? Vocês estão conseguindo compreender o que é censura nos países liberais? Como a censura é velada em nome daquilo que se chama liberdade? Como a censura é liberada naquilo que se chama... Tô até... Nossa. Como a censura é velada sob o nome de livre mercado? É exatamente isso que está acontecendo. A liberdade é condicionada por nossas condições materiais. Em suma, quem tem liberdade tem consigo as condições materiais de exercê-la. Quem não tem essas condições materiais para exercê-la tem menos liberdade dos que os que têm. Repetindo, a liberdade é condicionada por nossas condições materiais de exercê-la. Aqueles que detêm os meios de produção e de exercer essa liberdade têm mais liberdade daqueles que não têm essas condições. Portanto, Melissa Barreira é menos livre para exercer a sua liberdade do que aqueles que têm os meios da comunicação. Que podem, através daquilo que se concebe como livre mercado,
simplesmente demiti-la por exercer a sua opinião. Ora, afinal, Melissa Barrera é livre para exercer sua opinião, tal como o estúdio é livre para demiti-la por exercê-la. O nome disso é censura. Livre mercado é censura, porque condiciona alguns a terem liberdades mais do que outros. Ponto. Porra, salva de palmas pra Melissa Barrera, mano. É isso aí mesmo. A gente também vive esse conceito aí, mano. Custe o que custar, queime as pontes que queimar, perca os trampos que perder, tá ligado? Tive reunião ontem pra perder trampo ontem, eu fiquei meio bolado. Assim, é isso. Corajosa foi a Melissa Barrera por estar na posição dela na indústria da cultura e fazer isso. Mas, mais uma vez, existe uma diferença entre responsabilizar e culpabilizar. Uma coisa assim, custe o emprego que for, e a gente tá falando de um cara que recebe salário mínimo, ou então que tem que pagar as contas da família, a gente tem que compreender, sabe? A gente tem que entender. Existe uma roda que gira pelo qual essa pessoa está inserida. Ou ela passa fome, despejada da sua casa, ou ela se submete a esse sistema. A gente tem que entender. Lutar contra, mas entender. Assim, o Cauê, acredito eu, por toda a carreira que ele construiu na internet, ele consegue se dar ao luxo aqui e ali de recusar determinados trabalhos. A gente tem que entender quem pode e quem não pode. E eu tenho certeza que o Cauê sabe disso, né? Eu tenho certeza. Mas eu falei, por causa dos meus posicionamentos políticos, vão perder todos, então. Não vamos mudar, não tem como. O conflito é real, tem gente pagando muito caro por causa desse silêncio de pessoas que teriam voz, tá ligado? Então, não... Infelizmente, o filme ainda tava... É isso, silêncio de pessoas que teriam voz. Perfeito. Pessoas que conseguem ter condições materiais de exercer a sua liberdade de expressão. E que não o faz. Aí a gente tem que responsabilizar. Sacou? Nesse processo de aprovação de roteiro e tal, e eles vão, parece que eles vão mudar tudo, parece que eles vão chamar a protagonista do Pânico anterior, sabe? Infelizmente, então tava nesse processo de aprovação de roteiro, então o estúdio não vai perder muita grana por causa disso, tá ligado? Sim. Vai sair. Não vai perder, mas vai deixar de ganhar, eu acho. Na filmagem, aí o estúdio ia perder mais... O estúdio vai perder a figura da Jenna Ortega, gente. Que é talvez a grande estrela em ascensão de Hollywood hoje. É a Jenna Ortega. Então, assim, eu acho que não vai perder, mas vai deixar de ganhar. Grana ainda. Mas a Melissa podia ter pensado nisso, né? Vou gravar 40% do filme, aí eu vou começar a falar. Quero ver vocês me tirarem. Aí vocês vão tomar no cu de vocês, né? É foda, mano. É foda. Tem eu tava vendo a galera usando agora no Twitter um termo... Porque, assim, aquela foto que apareceu, que a gente mostrou aqui no começo, que era a foto do Mama, tem gente falando que nem sequer é uma mãe israelense. Eles estão usando como um exemplo de mãe israelense. Às vezes é só uma foto... Porque a foto, ela parece ser uma foto de ensaio fotográfico, tá ligado? Sim. Não parece ser parece que ela foi lá, pegou a arma, pegou o bebê, escolheu o melhor local pra tirar uma foto. Exatamente. Escolheu a iluminação perfeita. E aí, o que a galera tava falando? Falando, então... Vocês estão israelando essa foto. O que eles estão usando? Eles podem chamar o Tom Holland ou o Timothée. Eu acho que o Tom Holland não tem o mesmo apelo que a Jenna. Eu acho que uma atriz em ascensão contemporânea que tem um apelo mais parecido com a Jenna Ortega é a Zendaya. Mas eu acho que a Jenna Ortega é uma atriz em ascensão, assim, muito mais que o Tom Holland. Muito mais. E que o Timothée também. Muito mais. Pelo termo de israelar, que seria tipo tomar o que é de alguém e fingir que é vítima. Eles estão falando. Muito bom. E mais uma vez eu digo, sobre o movimento sionista tentando destruir a faixa de Gaza. Não somos antissemitas. E não tem a Mia Goth também. Com judeus. Mas eu acho que a Jenna Ortega é mais. Qual que é a atitude que está sendo tomada ali naquela região. Mas a discussão tá muito acesa na internet e a Mia Goth, ela é uma estrela em ascensão, mas a Mia Goth ainda é uma estrela do nicho. Sabe? É ali da A24, mas a Jenna Ortega tem sido essa estrela do nicho, mas ela já estourou a bolha com
com a Wandinha lá na Netflix, né? Triste ver que muitas celebridades, muitas pessoas não vão tomar partido em nome dos negócios. Eu tenho total admiração por quem toma. Infelizmente, algumas tomam errado, né? Né, LeBron? Vai fazer o quê, né? Imbecil. Mas é legal cobrar o LeBron também, pra ele também começar a ter um pouquinho de noção. Tem que ser como... Responsabilizar. Ele tem meios pra conseguir se comunicar também, se informar. Não é porque ele tem 39 mil pontos e é um dos maiores jogadores da história do basquete. Aí é o fã o Cauê Moura, né? melhor jogador em último quarto da NBA atual, sabia disso? Melhor. No último jogo, foi uma derrota. Melhor jogador do quê? O melhor pontuador de último quarto da NBA hoje, aos 36 anos. Ele tem uma média, sei lá, de uns 14 pontos em últimos quartos. Tá Assim. velho, né? E o último quarto já passou bastante Já jogo. passou, ele tá jogando. A pessoa. Tá jogando 35 minutos por partida, negócio absurdo. Não é por isso que nós vamos passar um pano pra ele. Não é só velho, o cara não tem nem 40 anos. Ele mano. tá velho, ele tem a minha idade. Mas assim, eu não conseguiria jogar em alto nível na NBA. Ele consegue, tá ligado? Caralho, é triste isso, né? LeBron James, olha só. LeBron James tem a minha idade. Cauê Moura lá sentado na cadeira. As barbas todas brancas. Cauê, desculpa. Mas é isso. Eu sei como você se sente. Eu sei como você se sente quando tu vê o LeBron James com 36 anos de idade, eu com 32 aqui dessa forma. Sedentário. Pesado. É triste. É triste. Mas é isso. Melissa Barreira, corajosa demais. Já virei fã. E virei fã pra caralho dessa garota. E torço muito pra que diretores e diretoras que trabalhem de maneira mais alternativa dentro de Hollywood, porque dentro dos grandes estúdios, acredito eu, que ela vai levar um gelo pelo menos por um tempo. E como ela é uma estrela em ascensão, como é uma estrela que tá começando, eu não descartaria a possibilidade dela simplesmente ser jogada pra fora. Porque não é como se fosse, mais uma vez, uma grande estrela que, enfim, as pessoas pedem pela sua volta em algum momento. Pra indústria, a Melissa Barreira ela pode estar fazendo um barulho agora, mas daqui a pouco a galera esquece, sabe? Então torço muito pra que diretores e diretoras, através de suas forças dentro dessa indústria, consigam lutar pra pôr essa menina pra trabalhar em outros projetos. E que ela vire uma grande estrela. Porque merece. Baita coragem que essa menina teve, tá? É isso. Curtiram o vídeo?